Oi, tudo bem? Aqui é o Edmar. Em primeiro lugar, queria desejar feliz ano novo astrológico. Hoje, dia 20 de março, a meio-dia, aproximadamente meio-dia e 33, né? Entre meio-dia e 30 e meio-dia e 40, o Sol entrou no signo de Áries, né? E isso é sempre um recomeço, né? É um verdadeiro recomeço do ciclo solar. Isso tem vários significados. Hoje, por exemplo, né, a duração do dia é igual da noite. Isso acontece por causa da inclinação da Terra. A Terra, ela em relação ao Sol, está inclinado o eixo dela, né? 23 graus. Então, hoje é o dia em que o Sol ele se posiciona numa posição onde a inclinação é zero, né? Então, por isso que o dia e a noite têm a mesma duração. E é realmente um marco, né, no que a gente chama, e o que a gente acredita na astrologia, de impulso, né, na vida de cada um. E aí eu tenho várias correlações que eu posso fazer, né, que eu trouxe aqui com vocês. Hoje eu vou fazer uma coisa que eu não faço habitualmente, eu vou trazer algum conteúdo pessoal, né? Geralmente eu amplio bastante a minha linha de pensamento, né? Falo de uma maneira muito geral. Eu sei que isso não atrai muito público, né? Mas é a minha forma de ser diferente, né? E de ser autêntico naquilo que eu faço aqui, visto que eu tenho vários interesses e tenho conhecimento em várias áreas. Eu sempre tento trazer um conhecimento sintético, né? E abordar, principalmente chamar atenção para pontos que eu acho importante, né? Que a gente esteja pelo menos prestando atenção. E vocês podem observar que eu sempre levo uma linha de pensamento que me dirija para as altas vibrações, né? Para as altas conexões. Eu faço isso também de uma forma proposital, porque eu acredito que fazendo isso, eu dou a possibilidade, né, de vocês que me assistem, né, minha audiência é bem baixa, aqui no Instagram, no YouTube ou no Facebook, eu tenho consciência disso, e eu sei que um dos motivos é essa esse modo um pouco impessoal de tratar a astrologia. Eu sei que se eu tratasse a astrologia falando pessoalmente para cada signo, ou se eu fizesse previsões para cada signo, eu acho que eu teria mais audiência, mas eu também sei que tem várias pessoas que fazem esse tipo de vídeo, então eu tento ser realmente autêntico e mostrar alguma coisa além para vocês. Mas hoje eu vou trazer, né, algumas ideias para vocês usarem na vida pessoal de vocês também, e vou trazer também essa visão um pouco mais geral, um pouco mais ampla da situação que a gente vive, principalmente para dar aí subsídios, né, para vocês passarem um ano da forma mais proveitosa possível. Vivemos um momento crítico, um momento difícil. A própria ideia de liberdade, igualdade e fraternidade está sendo um pouco atacada, né, com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Eu trouxe durante esses 3 meses, né, onde vivemos ali a lunação de Capricórnio, Aquário e Peixes, eu trouxe bastante subsídio, né, bastante informações para vocês sobre o que a gente está vivendo.
E agora eu vou usar todas as informações que eu transmiti para vocês, até para o vídeo ser um pouco mais rápido, né? Mas mesmo assim, se eu não conseguir falar tudo em um vídeo só, eu vou dividir em 2 vídeos, né? Então, primeiramente, eu queria desejar um feliz ano novo para todos, né? Quando o Sol entra em Áries, tem toda esse reinício, esse no começo de ciclo, né? Para o mundo, né? Para a natureza, no hemisfério norte, né? Começa a primavera, como eu falei, né? Temos 2 equinócios, né? Ou seja, dois dias durante o ano em que a duração do dia é igual à da noite. Então, a gente tem o equinócio da primavera, que é no hemisfério norte, e quando o Sol entra em Libra, nós temos, né, o equinócio de outono no hemisfério norte. E no hemisfério sul é o contrário disso, né? Enquanto lá está começando a primavera, aqui está começando o outono, né? Então, mas o que é importante vocês saberem é que são dias em que as noites, né, o período de duração do dia é igual da noite, que também representa um certo nível de equilíbrio, né, entre o Sol e a Lua. E o que é importante a gente saber, né? Por que eu valorizo tanto esse momento? Porque o signo de Áries, ele representa uma força muito grande impulsionadora, né, do ser humano. Até porque eu trouxe aqui para vocês algumas vezes, né, algumas correlações que eu fiz com a jornada do herói, né, e mostrei ali os 12 passos da jornada do herói. Eles estão relacionados com os 12 passos, né, os 12 signos do zodíaco, né? Então, se a gente fosse correlacionar o signo de Áries com, né, a jornada do herói, seria ali, né, o começo da jornada, o primeiro passo que eu tenho que dar para começar a jornada, né? Para começar aquela aventura. E isso é importante. Que a gente estude cada passo da jornada do herói, a gente vai achar muito conteúdo, né? Muita informação rica em cada passo, né? Mas fazer essa correlação desse chamado à aventura, né? Ou seja, o primeiro passo que eu dou para sair da inércia, é muito importante, né? Porque no nosso mapa astral isso também vai ter esse mesmo significado. Então, independente do ascendente que eu tenha, né, a posição onde está o signo de Áries, ele vai falar muito sobre a nossa capacidade, a nossa coragem, né, para dar o primeiro passo, para ser pioneiro nas coisas, para ter né, uma capacidade de empreendedora, né, uma capacidade de começar projetos, né, e de lutar pelo aquilo que a gente quer, né? Isso que representa o signo de Áries. E aí vocês também podem correlacionar, por exemplo, o Cordeiro de Deus, né? Embora a gente tenha uma correlação muito grande, né, com o Cristo na cruz, né? E isso vai falar um pouco do sacrifício, que é o último signo Peixes. Também tem a ideia do Cordeiro de Deus, né? Que é, né, vamos dizer assim, o Aires, né, de Deus, que Deus manda para impulsionar a humanidade. E aí esse Cordeiro, esse Aires, a gente poderia dizer, é o líder, né? É aquele que puxa, aquele que conduz a humanidade. Então, mas infelizmente a gente só pensa no Cordeiro na questão do sacrifício, né? Até lembrei na semana passada da questão, né, o bode expiatório, né, que era ali quando você cometia um pecado, né, você infringia a lei de Moisés, você podia ir lá pegar um cordeiro ou um bode, né, e sacrificar, e ele pagaria, né,
o seu pecado. Estou trazendo ideias aqui para vocês entenderem o que significa o signo de Áries, né? E o Sol entrando em Áries vai impulsionar, né, essa capacidade empreendedora, corajosa, guerreira dentro de cada um. E aí eu poderia falar de forma resumida, quando a gente pensa, por exemplo, num ascendente em Áries, ele é, né, a imagem que ele projeta no mundo é exatamente dessa pessoa, né, com capacidade de liderança, com capacidade de empreendedorismo, né, e com coragem. Quando a gente pensa num ascendente em Touro, né, o signo de Áries estará na 12ª casa, né? Então, Áries na 12ª casa, provavelmente ele vai lutar, né, vai ter coragem, né, naquelas questões que são mais relacionadas à espiritualidade, né? E algumas vezes, né, a 12ª casa também fala sobre algo que a gente tem pouco acesso, né? Então, também o taurino, né, o ascendente em Touro, tem ali um guerreiro oculto dentro dele, né, como um potencial a ser desenvolvido. Então, se a gente pensa no signo de Gêmeos, né, o Áries estará na 11ª casa, que é a casa dos amigos, dos grupos, né? Então, o geminiano tem facilidade, né, de se comunicar e de fazer parte de grupos, de ter um grupo de amigos e ter uma certa relevância, né, na comunicação com os amigos, né? Ele pode até se tornar um líder dentro de um grupo, né, pela sua capacidade de comunicação. Quando a gente pensa no signo de Câncer, o signo de Áries vai estar na 10ª casa, que é a casa, né, do meio do céu, que é a meta de vida. Então, o canceriano, mesmo sendo alguém mais dócil, né, e sensível, ele tem uma vontade, ele almeja um dia ser um ariano, né, um líder, alguém com esse potencial empreendedor. Quando a gente pensa no signo de Leão, né, o signo de Áries vai estar na 9ª casa, que é a casa da filosofia, da religião, do pensamento elevado, né? Ou seja, Leão tem uma grande capacidade de ir em busca da sua própria religião, da sua própria filosofia, né? Ele tem uma capacidade maior de ter essa iniciativa em relação ao conhecimento, em relação a essa busca da verdade. Quando a gente pensa num ascendente em Virgem, a gente vai falar que, né, o signo de Áries está na casa 8, que é uma casa relacionada às transformações, né? A ressignificação, né? A transformação de características, né, que se julga ruins para características boas. Então, o virginiano tem essa capacidade de iniciativa em relação a fazer essa transformação, né? Então, como o virginiano gosta muito da reciclagem, né? Gosta muito da organização, então, ter o signo de Áries na casa 8 ajuda muito, né, nessa metodologia, nessa capacidade de planejamento do virginiano. Quando a gente pensa num ascendente em Libra, o signo de Áries vai estar, né, na casa 7, que é a casa das parcerias, né? Tanto as amorosas como as profissionais. Então, tendo um ariano na casa 7 significa que o libriano ele vai encontrar pessoas, né, com esse empreendedorismo e com essa coragem, né, para desenvolver os seus projetos. E quando a gente fala de casa 7, a gente fala de alguma coisa, né, um pouco de projeção, né? Então, essa capacidade de liderança, né,
o libriano pode receber, né, como projeção daquilo, né, que ele internamente é, né? Aí vocês podem buscar dentro da psicologia as questões, né, relacionadas a ânima e ânimos, né, que eu já falei, e dentro e também sobre quando a gente pensa sobre o que a gente projeta no outro, né, e vice-versa, né? Então a casa 7 sempre vai ter essa correlação. Então o libriano pode tanto ser motivado pela essa coragem ariana, né, como ele pode encontrar pessoas que demonstrem, né, que mostrem essa característica. E aí, quando a gente pensa no ascendente escorpião, né, Ares estará na casa 6, que é a casa do trabalho, da rotina. Então, escorpiano, no ascendente escorpião, é alguém com muita capacidade de liderança, com muita capacidade muita coragem para empreender e muita capacidade de liderança. Né? E ele pode usar isso de uma forma, literalmente, no trabalho, porque a casa 6 é a casa do trabalho. E aí, quando a gente pensa num ascendente sagitário, o signo de Áries vai estar na casa 5, que é a casa, né, da criatividade, a casa né, a criatividade tanto mental, né, as coisas que a gente produz mentalmente, como as coisas que a gente produz fisicamente, né, os filhos. Então, tanto o sagitariano pode ter um filho, o signo de Áries, como ele pode criar, né, coisas, né, que impulsione, né? Ele pode ter por exemplo, escrever um livro sobre motivação, sobre liderança, né? Então, esse guerreiro, né? Essa capacidade e essa vontade de iniciar, né, esse pioneirismo vai se desenvolver através da criatividade. E aí, quando a gente pensa no signo de Capricórnio, esse Ares estará na casa 4, que é a casa da família, da mãe. Então, o Capricorniano pode até ter uma mãe, né, um pouco mais ariana, um pouco mais com mais iniciativa, com capacidade de liderança, como também pode, provavelmente herdou essas características, né, da sua família ou da sua mãe, ou seja, essa iniciativa de ir em busca, né, de sair da inércia, né, e entrar no caminho de conquistar algo. Né? Então, o capricorniano pode ter recebido isso da família. Quando a gente pensa em aquário, esse signo de Áries vai estar na casa 3, que é a casa do conhecimento, né, do conhecimento, da comunicação, também da mente, né, como funciona a mente. Então, o Áries ali na casa da mente significa que a Aquário tem uma grande capacidade de iniciativa mental, de ir atrás do conhecimento, né? De buscar saber, buscar conhecer, buscar se comunicar. Né? Então, ele vai usar essas características de Áries na comunicação. E quando a gente pensa em peixes, né? O signo de Áries vai estar na casa 2, ou seja, a pessoa com ascendente em peixes, né? Ela ganha dinheiro, né? É muito fácil que ela ganhe de seu dinheiro, que ela conquiste os seus bens através dessa postura mais de liderança, mais de iniciativa. Né? Então, fazendo esse resumo, né, para falar sobre esse momento, né, esse dia, coincidentemente, o dia que eu estou fazendo o vídeo, é o dia do Ano Novo Astrológico, então achei que valia a pena fazer esse resumo aqui para vocês. Então, vocês podem, nessa alunação, né, essa alunação termina no dia 31, quando a Lua se encontrar com o Sol em Áries. Então, mais um reforço, né, sobre as características arianas aí na vida de cada um.
Então, vocês podem usar isso de forma prática, sim. Por exemplo, se eu tenho o Ares na casa 8, né, então significa que esse mês eu vou poder fazer essa reciclagem interna, né, essa transformação interna, né, isso vai ser bastante importante e pode me ajudar aí para o resto do ano, né? Então é importante que a gente aproveite esse ciclo ariano para ganhar energia, porque é exatamente isso que significa essa entrada do Sol, né, no grau zero de Áries, uma retomada de energia, uma retomada de ânimo, para que a gente recomece as nossas lutas, né, de todo dia e tenha garra, coragem para vencer o ano, né? E agora eu vou começar a falar do ano propriamente dito, né? E aí que eu vou trazer coisas que eu já falei, né? Coisas que eu já falei bastante para vocês. Vou trazer algumas reflexões que eu tenho feito, né? E vou correlacionar com a disposição do mapa, né? Exatamente do momento, né? Da entrada do Sol no signo diário, ou seja, do ano novo astrológico. Então, eu vou mostrar algumas figuras aqui para vocês, para a gente falar, né, embasado na astrologia aqui. Então, pessoal, esse aqui é o mapa do ano novo astrológico. Então, como eu disse para vocês, hoje, dia 20 de março, meio-dia 34, grau do Sol, 0 graus, vocês podem ver meu cursor aqui, né? E o ascendente em Gêmeos, né? Vocês podem ver um símbolo aqui de uma meia-lua, né, de uma lua minguante, né? Interna, né, dentro de uma lua cheia. Esse símbolo é o símbolo de Lilith, né? Que representa um poder feminino, mas que precisa de consciência para ser usado, né? Quando ele não tem consciência, ele torna-se um poder um pouco destrutivo, né? Então, mas é um grande poder, né? Quando bem interpretado, quando bem conhecido, né? Eu tinha falado para vocês, né, que o ascendente desse mapa é Gêmeos, né, para o Brasil, horário de Brasília. Então, significa que em outros locais do mundo o ascendente é outro ascendente, né? Então, esse mapa não serve para localidades que não estão inseridas no Brasil. Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui, né, é que, principalmente, né, eu acho que esse ano ele é um ano que ele vai evidenciar certos problemas que nós temos vivido, né, e eu, na minha visão, tá, na minha visão, os dois grandes problemas que eu vejo, existe um problema relacionado à mídia, né, como a gente entende a informação e como a gente tá muito aberto, né? A informação ela chega muito fácil de várias formas, de vários canais. Então a gente precisa fazer uma espécie de uma análise, né? Cada vida de cada um, a gente precisa fazer uma espécie de uma análise para saber identificar, né? E focar mesmo, né, naquelas mídias que realmente são fiéis, né, e são sinceras na divulgação, né, e esse é um problema, né, relacionado à era de Aquário, porque a era de Aquário
ela realmente ela distribui conhecimento, né? Para distribuir conhecimento, né, temos a internet e todas as mídias sociais, redes sociais, né? Mas muitos de nós não são comprometidos com a verdade, né? E muitas vezes também tendo a liberdade de comunicar qualquer informação, né, sem ter compromisso com a verdade, a gente acaba fazendo mau uso dessas facilidades que temos com a comunicação, né? Então, na minha visão, né, essa Lilith aqui no grau 27, praticamente em conjunção com o ascendente em Gêmeos, ela fala muito disso, né? Ela fala muito dessa... Porque, assim, se a gente fosse pensar no poder, qual poder essa Lilith daria aqui em Gêmeos? Daria o poder da oratória, o poder da comunicação, o poder de né, falar para várias pessoas, de ter um público grande, de ter um público que tem alguma espécie de proximidade, né, ou falar para massas, né, falar para muitas pessoas, né? Então, o grande poder aqui que essa Lilith poderia dar é o poder da oratória, né? O poder exatamente de poder falar para várias pessoas, né? E exercer uma espécie de comunicação que tenha essa capacidade. Mas num mundo polarizado, num mundo onde a briga de narrativas acontece, né, diariamente, vocês podem ver a guerra da Ucrânia, né? Na última reunião da ONU, a Rússia, acredito eu, né, para fazer uma cortina de fumaça, trouxe documentos, falou que os Estados Unidos produz armas químicas na Ucrânia, que usa laboratórios da Ucrânia, e depois eu não vi mais comentários. Eu acho que é uma coisa tão absurda que até os próprios participantes da ONU deixaram o segundo plano, mas isso não tira, né, a iniciativa da Rússia em fazer esse tipo de fake news, de fazer esse tipo de manipulação através da comunicação, né? Como tem feito de várias formas, desde da manipulação através de robôs nas eleições, né? Inclusive políticos brasileiros usando esse tipo de artifício, né? Então, até essa distribuição de informações, né, na internet. E aí também entra aquela questão que eu já falei com vocês, né? Quanto a gente se preocupa em procurar a verdade, quanto a gente se preocupa em verificar, né, em ouvir 2, 3, 4 versões, né, e se a gente se preocupa com o meio, né, de comunicação que a gente consome, se a gente se preocupa se aquele meio tem realmente idoneidade. Então, todas essas questões entram nesse jogo, né, e acabam somatizando, né, até o ponto de chegar à manipulação, né, de uma guerra que é uma guerra uma guerra totalmente contrária, né, inclusive contrária à ordem mundial e contrária, né, àquilo que a gente entende também como futuro, né, pensando em era de aquário, em liberdade, igualdade e fraternidade. Então, eu já falei para vocês que a gente, né, teve todo o desenvolvimento da era de peixes, né, e que essa era de peixes
desenvolveu uma série, né, um modus operandi. E que hoje, né, o mundo luta para superar esse modus operandi e trabalhar com de uma outra forma, né, de um outro modo, né, que é um modo mais aquariano. Bom, essa luta ela acontece há muito tempo, mas a culminação dessa luta foi ali a Revolução Francesa, né, onde tentou-se, né, fazer com que a monarquia, né, com que o rei, a rainha e a corte tivessem um liberalismo sobre a população, mas eles não aceitaram, então aconteceu a Revolução. Então, estou usando o exemplo da Revolução porque é algo que, quando a gente olha a Revolução, morreram, né, a corte morreu, né, o rei, a rainha morreram, a gente olha e é uma coisa ruim, é uma coisa que choca. Mas era uma coisa que, se não tivesse acontecido, não, o mundo ainda estaria, né, vivendo no feudalismo, onde 95% da população era miserável, né, e só a corte tinha direito a qualquer conhecimento e riqueza e tudo mais. Então, isso era uma modificação que aconteceu para que a evolução acontecesse. Essa guerra, né, ela faz parte, né, de aqueles, como se fosse é o meu modo de ver, tá? Mas como se fosse ainda a gente tentando voltar para aquela ideia de feudalismo, né? Vocês podem ver o próprio Putin falando sobre sistema de czares, que a Rússia era grande quando tinha os czares e que os czares tinham feito, né, o império ali do Império Russo, né, e que aqueles países e de certa forma ele quer dizer que ele sonha com um dia que todos aqueles países, Ucrânia, todos os bálticos, né, Polônia, Eslováquia, Moldávia, né, voltem a ser a grande nação russa. Né? Então, se vocês observarem o movimento, é um movimento de retorno no passado, né, um retorno de um saudosismo de alguma coisa que, né, na cabeça do Putin, daqueles que seguem ele, é é o mais justo em relação a, a Rússia como, né, como império, como nação. Então, estou colocando esse exemplo aqui para vocês entenderem como é um movimento que né, que puxa pelo passado, né, e não é um movimento que nos conduz ao futuro. Até porque, né, porque eu percebo isso nas comunicações. Às vezes eu estou vendo um vídeo que está falando sobre a guerra, e aí fica ali a caixa de texto aberta, e as pessoas se expõem, né, das mais variadas formas. Então, as pessoas falam Lula já, Lula, aí vem um outro que fala Lula defende a Rússia, e depois fala Rússia, estamos com você. Então as pessoas são, eu vejo, né, por essa janela, né, pequena, eu vejo que existe uma pluralidade de opiniões, uma pluralidade de visões, né, que elas estão muito embasadas nesses nichos, né, nessas questões minoritárias. Se você é bolsonarista, talvez você defenda a Rússia porque o Bolsonaro foi lá e apertou a mão do Putin, né, e disse que estava com ele, né, até porque a Rússia, né, também dá subsídio para os robôs, né, que fazem a campanha do Bolsonaro, os robôs da internet. Se você é Lula, você, como a gente vai falar que você vai ter o saudosismo de falar que o Lula é de esquerda, porque o Lula nunca
se preocupou com isso, né? Mas ele é do PT, né? Ele teve o seu sucesso no PT, então ele é de esquerda, então talvez ele vá na Rússia pedir apoio do Putin, porque tem alguma similaridade, né, em relação à ideologia, né? Então as pessoas elas estão totalmente perdidas, muito pela falta de conhecimento, muito pela falta de vontade de ir atrás do conhecimento, né? Também pela falta de querer saber, querer buscar fontes mais apropriadas. Tudo isso é Gêmeos, tudo isso, né? Essa vontade de saber, essa vontade de querer aprender é Gêmeos, né? Mas ficar preso a esses problemas de comunicação tem muito a ver com essa Lilith. Então, eu vejo para o Brasil, né, um ano bastante complicado nessa questão de polaridade, questão de briga de narrativa. O que a gente está vendo na Rússia, entre Rússia e OTAN, Rússia e Estados Unidos, provavelmente a gente vai, e a gente vê aqui no Brasil também, né? Então, eu acredito que a máquina de destruição de reputações, né, tem funcionado bastante aí em relação, né, às tentativas de destruir candidaturas e isso eu estou falando do Moro, né? Não estou falando de outras pessoas, né? As outras pessoas cometem seus erros, né? E não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui. Eu estou falando candidaturas que poderiam viabilizar a terceira via. Então, isso é muito importante que a gente tenha esse foco, que a gente foque no saber, foque realmente na busca, né, pelo conhecimento, pelas coisas que realmente vão trazer embasamento para a gente passar um ano mais tranquilo, né, não tão atribulado entre notícias A e notícias B, e que a gente possa formar nosso pensamento na hora de votar. Até porque Marte, né, fica retrógrado em Gêmeos esse ano, em outubro Marte fica retrógrado em Gêmeos esse ano, e só vai ficar direto lá em janeiro, né? Então, Marte é a energia masculina, que é exatamente o regente de Áries. Então, o fato de ele ficar retrógrado, para alguns astrólogos, pode simbolizar que vai diminuir a disputa, né? Que vai diminuir a guerra. Mas eu acho que não. Eu acho que vai, assim como a Lilith tem dois lados, tem um lado positivo e negativo, Marte retrógrado pode mostrar o seu lado mais cruel, né? O seu lado mais o seu lado, você sabe, quando existe o guerreiro, né, que justo, que luta por uma causa justa, e existe o guerreiro que luta pela causa que paga mais, né, que é o mercenário. Então, eu vejo esse Marte em Gêmeos meio como um mercenário ali preso, e o modo, né, que ele vai agir é através da comunicação, é através da narrativa, é através da propagação de informações. Então, eu vejo um final um final não, né, porque o ano só termina em março de 2023, mas eu vejo um final de ano bastante tribulado aí em relação às eleições e tudo mais. Inclusive, né, como é outubro, isso também pode dizer, né, se o Bolsonaro perder, que ele realmente tente dar golpe, né, fazer um golpe tentando tirar a credibilidade das eleições, né? Então, eu também estou atento a isso, né, sobre essa possibilidade. Esse Marte também pode falar sobre essa tentativa, né, de narrativa
de que as eleições não valem, que tem que ser no papel, que é uma cópia mal produzida, né, do que o Trump tentou fazer nos Estados Unidos. Então, nós fiquemos atentos, né, não vamos nos deixar levar pelas fake news, pelas más informações. E um outro ponto que eu vejo nesse mapa, né, que eu comecei a falar disso esse ano, e que eu acho que eu vou ter que falar mais, mas é a questão econômica, né? Eu falei com vocês na alunação de Aquário, do acrescente em Touro, eu comecei a falar ali sobre o dinheiro, sobre mudanças, né, na nossa vida monetária. Eu expliquei que Touro tem essa aptidão de produzir, de ter o planejamento e colocar ele em prática, né, e ser constante na execução. Então, o Touro tem a ver com isso, até porque, né, voltando naquela história que eu falei sobre Áries ser, né, aquele que sai, né, que dá o primeiro passo, Touro é aquele que continua, né, aquele que pega, se esforça para concluir aquilo que Áries fez, né. Então, é importante que a gente fique atento, né, que a gente entenda esse arquétipo de Touro, porque Urano está em Touro, né, e ele vem fazendo aí uma quadratura com Saturno e Aquário, meio que dizendo, olha, você precisa ser realmente criativo nas formas de produzir, né, produzir, armazenar e compartilhar o dinheiro, né? E por que você precisa ser criativo? Porque você também precisa pensar coletivamente. E essa quadratura entre Urano e Saturno, ela vem durando aí, ela começou ano passado e ela vem aí, né, bastante forte. No mapa aqui do ano novo astrológico, quem faz a quadratura, né, é Vênus e Marte, né? Mas Vênus está mais próximo da quadratura, né, mas Marte também forma a quadratura com Urano aqui, ou seja, essas ideias sobre essa necessidade sobre pensar, né, a produção e o dinheiro de uma forma mais coletiva, ela continua, né? E aqui os focos, quando a gente coloca aqui como, né, os planetas aqui, as energias Marte e Vênus, significa que eu preciso olhar isso também que são dois planetas pessoais, né? Então, significa que isso também precisa ser vivenciado na minha vida pessoal, na vida de cada um, de uma forma pessoal. Porque Saturno é um planeta que fala ele é transpessoal, né? Então, fala da coletividade. Ele por si só, ele está falando de algo que não está só no campo do pessoal. E aí, quando esse Urano faz essa quadratura aqui com essa Vênus, esse Marte, esse Vênus, esse Marte em Aquário, ele pega esse assunto e também desloca ele para a nossa vida pessoal, né? Então, é importante que a gente pense sobre essa quadratura, né? E aí, onde eu acho que o mundo está mudando em relação a essa quadratura, né? Eu falei um pouco lá no vídeo, né, no vídeo que eu fiz da alunação de Touro, mas eu acho que provavelmente eu vou falar bastante disso, né, durante esse ano, mas de uma forma geral, né, a gente tem, nós como sociedade, principalmente o mundo ocidental, né, a gente tem vivido fases, né, a gente chama isso em economia de
ciclos, né, ciclos econômicos. Então, a gente tem um crescimento grande da economia, depois a gente tem uma queda brusca, né, depois começa um ciclo de crescimento, né, e queda. E o que tem mantido, né, a economia mundial funcionando, né, são políticas de auxílio, né, e de estímulo financeiro. Políticas que, na minha visão, e de economistas, né, porque eu não sou economista, mas na visão também de economistas que eu sigo, que eu buscar conhecimento, esse ciclo, né, essa fase de estímulo, ela já está chegando no limite, né? Para vocês terem uma ideia, né, coisas que são fáceis de você encontrar na internet, né, de você verificar o que eu estou falando, os Estados Unidos tem um PIB, né, de 21 trilhões de dólares. Mas a dívida dos Estados Unidos é 31 trilhões de dólares, né? Então, significa que ele deve muito mais do que ele tem em caixa, né, que ele produz, né, porque o PIB é a renda per capita, a renda que cada um, né, a renda que o país produz dividida pelo número de pessoas. Então, o que isso demonstra, né? Isso antes de começar a guerra já demonstrava que os Estados Unidos ele tinha ao mesmo tempo que ele precisa crescer, porque a economia dele foi formada através do estímulo, né, a ideia do sonho americano, olha, venha para cá e cresça e faça acontecer, né, ao mesmo tempo que ele, né, precisa jogar dinheiro no mercado, né, o ato dele de jogar dinheiro no mercado também produz uma dívida, né, que é uma contrapartida desse estímulo. Então, é muito difícil que os Estados Unidos consiga fazer isso por muito mais tempo, né? E aí, o que acontece, né? Por exemplo, no momento atual, né, todos os economistas previam que os Estados Unidos ele ia começar a subir os juros, né, para poder controlar a inflação, né, e poder sustentar a sua economia. Porque não adianta você ter uma economia forte, onde tem pleno emprego, se se o poder da sua moeda ele é comido pela inflação. Mas aí começou o conflito, começou a guerra, e muito provavelmente agora, né, para a Europa já começou, mas os Estados Unidos também vai ter que fazer isso, eles vão precisar de dinheiro, né, para poder estimular, né, a produção de armas, né, no caso da Europa, até a formação de exército, marinha, aeronáutica, porque, por exemplo, a Alemanha, que é o país mais rico da Europa, não tem mais uma aeronáutica, marinha e exército forte. Então, eles vão ter que gastar dinheiro, né, para isso, eles vão ter que achar dinheiro. E, hoje em dia, é muito fácil, né, você imprimir moedas. Então, tem várias formas de imprimir moedas. Desde da própria impressão, da criação de uma moeda, e você não tem um registro físico de quanto vale a moeda, né? Então, você simplesmente cria a moeda e distribui no mercado. Expliquei para vocês, né, que no passado era diferente, que existia uma certa paridade né, por exemplo, o dólar com o ouro, né, e que isso que viabilizou, isso que construiu essa economia focada no dólar, né, porque todo mundo faz poupança em dólar, mas isso foi construído lá no passado, quando o dólar valia uma certa quantidade de ouro, e aí em 79, se não me engano, isso acabou,
né? E foi como se fosse um calote, porque eu não conseguia mais comprar a mesma quantidade de ouro com o dólar, a quantidade de dólar que eu tinha, né? Isso foi um crash, né? E que, né, onde que eu quero chegar? Que provavelmente teremos aí um remodelamento, né, monetário no mundo, né? Muito difícil dizer que os Estados Unidos vai quebrar, né? Porque isso é muito difícil de acontecer, porque ele pode ir, né, como ele fez agora, ele pode demonstrar que não vai mais controlar tanta inflação e essa dívida dele vai acabar se pagando com a inflação, né? Muito provável que a gente veja que os Estados Unidos pare de se preocupar com a inflação e esse parar, os Estados Unidos parar de se preocupar com a inflação pode gerar realmente uma escassez, né? E aí uma inflação generalizada no mundo através, né, de uma escassez de matéria-prima. Vocês podem ver isso no noticiário, né? As pessoas falam disso. Ela só não tem essa visão astrológica que no momento esse assunto, né, de como produzir, armazenar, né, e produzir, armazenar, né, e viabilizar o dinheiro é o assunto do momento, falando astrologicamente, né? Então, como eu falei para vocês, é difícil a gente falar que os Estados Unidos vai sofrer um novo crash, mas outros movimentos começam a acontecer, né? E, na verdade, a Arábia Saudita já sinalizou que pode usar outras moedas como moeda de referência para comprar commodities, né? Ou seja, para comprar o petróleo que eles produzem. Isso pode tirar o valor do dólar e o dólar pode acabar deixando de ser uma moeda de referência, né? Essa é uma das situações que pode acontecer. Outra coisa que pode acontecer, né, é a Rússia acabar conseguindo o apoio da China e juntos fazerem ali acordos financeiros e desenvolverem mais as moedas, suas moedas, né? A moeda da China e a moeda da China acabar sendo uma alternativa para também como referência monetária, né? Então, de uma forma geral, para você que assiste esse vídeo de astrologia, né, que muito provavelmente é uma pessoa mais espiritualizada, que não tem tanta visão econômica, né, peço desculpas, mas é um conhecimento que talvez você não veja muito sentido agora, mas talvez no futuro te ajude de alguma forma, né? E o que eu vejo, né, em relação a isso? Moedas, né, criptomoedas crescendo, né, até porque acho que o mundo vai carecer, né, se realmente o dólar perder essa classificação de moeda de referência, né, o mundo vai ter uma crise monetária bem grande, e vão procurar, né, esse mundo financeiro vai procurar cada vez mais alguma referência de valor, né? Hoje, né, o Bitcoin, que é a principal criptomoeda, já tem essa conotação. Vocês podem ver o próprio Biden, né, o John Biden, pedindo, né, para o Congresso regularizar as criptomoedas e ter uma postura amistosa a esse mercado. Mesma coisa acontece no mundo, na Europa, né? Antes da guerra, a gente tinha um movimento entre China e Rússia de tentar bloquear a criptomoeda, mas aí teve o conflito e aí eles já mudaram de posição rapidamente, porque eles, né, a China, porque a China não mudou ainda, mas a Rússia mudou rapidamente, porque ficaram totalmente ali sem
ter acesso às suas reservas monetárias, né, de ouro, dólar e outras moedas. Muito difícil um país, né, fazer transações de grandes quantidades de dinheiro através de criptomoedas, mas a população provavelmente, né, está usando isso para poder sobreviver. Na Ucrânia, existe até formas de você contribuir, né, fazer doações de criptomoedas para os refugiados, para a população da Ucrânia. Então, eu acho que esse é um caminho sem volta no mundo monetário, né, no mundo do mercado financeiro, né, eu dou embasamento, né, sobre o conhecimento econômico, né, desses grandes economistas que eu sigo, dizendo que essa quadratura, né, que começou há algum tempo atrás, né, entre Urano em Touro e Saturno em Aquário, ela já falava dessa necessidade de essa forma mais moderna de distribuição, né, e também distribuição e armazenamento de dinheiro, né? Afinal de contas, o que se espera é que o Bitcoin, que é a mais famosa das criptomoedas, vire uma moeda de referência, uma realmente que guarde o valor, né? Se você precisar guardar o seu patrimônio, que o Bitcoin possa realmente servir de um ativo sólido onde você possa guardar e preservar o valor do seu patrimônio, né? Então, acho que essa é uma das coisas, né, que estão envolvidas com essa quadratura. Como eu disse, quando era Saturno, ainda estava no campo mais transpessoal da coisa, né? Mas agora, quando envolve Marte e Vênus, a coisa fica mais próxima, a gente tem contato, mas a gente acaba sentindo talvez, né, situações mais próximas da gente, né? Uma outra coisa que está envolvida com isso é a natureza, né? A, a proteção da natureza. Touro é um signo de terra, né? E aí a gente vê o quanto a natureza, o quanto a gente precisa evoluir, né, em formas de energia mais ecológicas, né, em diminuir assim, a quantidade de recursos que a gente gasta do planeta, né, e esse assunto também vai ficar bastante crítico. E a gente não pode esquecer, né, esse ano os nodos estão em Touro, né, o nodo norte em Touro, ou seja, esse assunto do dinheiro, né, produzir, armazenar, né, e dar uma direção para os recursos, é o assunto, né, mais importante, o assunto que a gente deveria prestar mais atenção, do norte da Lua daqui, e o nó do sul em Escorpião vai fazer, né, aquela contraparte no sentido de reciclar o que é possível, saber compartilhar, né? Então, eu acho que a gente também tem um grande, esse ano, esses assuntos, né, relacionados essa parte monetária, elas vão ficar bastante importantes, né? É importante que a gente preste atenção, né, para não ser pego de surpresa, tá? E aí, né, olhando esse mapa, uma coisa que também me chamou a atenção aqui é essa Lua. A Lua está no grau 29,
29,50, né? E ela, o signo de Libra, ou seja, é uma lua que busca equilíbrio, mas que está há momentos de entrar em Escorpião, certo? Então, uma lua em Escorpião é uma lua intensa, uma lua que também, regida por Marte também, é uma lua guerreira, uma lua estrategista, uma lua que tem um grande potencial, né, de, de ser resiliente, né, de transformação, né, de transformar e sair melhor, né, depois de ser transformada. Né? Se a gente fosse pegar o mais positivo, né, a gente poderia falar que é uma lua que, né, fazer a analogia com a borboleta, né, a larva que vira borboleta e tal, mas no meio de uma situação onde estamos numa guerra, não sei se isso vai acontecer assim na vida de cada um. Né? Eu acho que ajuda no sentido de um momento ser um momento difícil e a gente ficar mais resiliente às dificuldades, às situações, né, críticas que talvez precisamos passar. Então, ela ajuda nesse sentido. E aí, se você precisa fazer essa autoanálise, essa transformação, né, esse processo, né, de sublimação, né, que o signo de Escorpião representa, ajuda, né, bastante, né, mas eu acho que aqui fala mais de resiliência. E essa lua, ela faz um quincúncio para o Sol, né, ou seja, o Sol entrando em Áries, regente Marte, a lua entrou em Escorpião, regente Marte. Então, também mostra que esse ano é um ano bastante marciano, né? Ou seja, bastante energia marciana. Então, assunto guerra, né? Guerra física e a guerra das narrativas, né? Então, eu estou trazendo esses assuntos aqui para vocês, né, olharem os pontos positivos e ficarem preparados, né, para possibilidades negativas, né? Mas de forma nenhuma eu quero passar uma informação aqui de que que o ano que começa é um ano negativo, porque o que vai acontecer no ano depende da nossa vontade, né? Depende daquilo que a gente daquilo que a gente desenvolve, né? E essa lua, ela faz uma quadratura para Plutão regente de Escorpião, então também ela já entra aqui meio focada mais minha visão, né, mais focada no conflito do que nesse trabalho de transformação e de burilhamento, né? E sim, eu acho que o máximo assim que a gente pode olhar esse mapa é não se esquecer que no alto do céu aqui está, né, uma conjunção excepcional aqui de Mercúrio, Júpiter e Netuno em Peixes, né, nos dando possibilidade de se conectar com a nossa sensibilidade, né, e com o divino, né, o espiritual em nós, né? Então, o Sol muito próximo, o Sol fez conjunção com os três, né? Infelizmente, não foi um momento de inspiração coletiva, infelizmente foi um momento onde vemos, né, veremos as pessoas
sofrendo na guerra, né, pessoas, diferentes situações, famílias separadas, crianças mortas, crianças sozinhas, né, sem os pais. Então, infelizmente, desenvolvemos a empatia, mas foi, né, pelo pior, da pior forma, né? Foi pelo sofrimento do outro, né? Então, eu ainda tento me conectar com um lado mais positivo dessa conjunção, que é a gente entender a nossa fé, entender o que significa bênção na nossa vida, né? E agora com a entrada do Sol em Áries, ter um impulso maior, né, para não desistir, não desanimar, não perder, né, assim, a direção, né? Eu acho que é o mais difícil, a gente ver pessoas meio perdidas, né, meio sem direção, não tem essa auto-vontade de ir atrás da informação, de buscar um direcionamento, de estudar as situações. Então, eu vejo, assim, entre amigos, entre familiares, que realmente é um momento que muitas pessoas ficam meio perdidas, né? E um pouco do trabalho que eu faço aqui é tentar, de alguma forma, trazer. Eu acho que o que deixa mais as pessoas perdidas é não saber qual direção tomar e qual direção a vida vai levar, né? Então, por isso que eu falo tanto sobre a era de Aquário, sobre as coisas que estamos desenvolvendo, sobre as coisas que sobre o que está nos conduzindo para o futuro e o que né, tenta nos prender no passado. Então, eu falo bastante para que as pessoas, para que vocês olhem isso, né, vocês vejam isso e vejam que existe uma ordem, né, por trás de tudo isso, e que a ideia é tirar as amarras que nos prendem à era de peixes e fiquemos cada vez mais abertos à era de aquário, né? Então, o que me preocupa mais hoje em dia são essas coisas, então eu venho dividir elas com vocês, né, para poder tentar ajudar da melhor forma que eu posso, trazendo um pouco mais de esperança, né, e um pouco mais então, de resiliência, né, para que vocês sejam fortes, assim como nós fomos na pandemia, né? A pandemia também teve esse impacto grande, né, nas nossas vidas, né? Eu já falei isso aqui, né, os astrólogos esperavam esse crash financeiro na pandemia, né, mas a pandemia, por exigir ações na direção, né, de estímulos, né, a pandemia acabou aumentando esse buraco monetário que existe no mundo ocidental, né, também. Porque essa situação que eu falei para vocês dos Estados Unidos, ela não é só dos Estados Unidos, ela é da Europa também, né? Então, eu estou sempre aqui, né? E aqui, espero que o mundo ocidental ache uma solução para esse problema monetário, né? Até porque é o mundo ocidental que luta pela liberdade, que luta pela igualdade e fraternidade, né? Então, espero e boto toda a minha força intelectual e mental nesse sentido, né? E aqui eu queria fazer se você chegou até aqui no vídeo, né? Queria colocar algumas coisas, né, para vocês. Eu falei no começo do vídeo, eu falo sobre assuntos muito amplos,
né, faço correlações muito difíceis. Já expliquei para vocês que eu faço exatamente para ser autêntico naquilo que eu faço e também para mostrar um conteúdo diferente do que as outras pessoas fazem. Eu sei que eu não tenho certos estereótipos, não atendo alguns estereótipos, né, de um cara que fala de astrologia, nem de um cara que fala de economia, nem de um cara que fala de música. Eu não atendo a nenhum dos estereótipos, mas isso para mim é bom. Eu acho que isso é bastante interessante. E se você me ouviu falar até aqui, né, eu fico bastante contente, né? Eu fico bastante contente quando eu vejo as coisas que eu falo, né, nos dizeres de alguns amigos, né, embora ninguém comente os vídeos, né, eu acho que isso tem um pouco a ver com essa questão de falar sobre coisas muito amplas e fazer correlações muito difíceis, mas eu fico contente quando eu vejo, sim, nas palavras de alguns amigos, as coisas que eu falo, né, as reflexões que eu trago. Então, queria agradecer aqui vocês por me assistirem. Eu não me preocupo em ter um baixo público, uma baixa audiência, mas eu me preocupo muito com aquilo que eu trago aqui, que eu falo para vocês, né? E acho que talvez a mensagem principal aqui, né, que eu trago para vocês hoje é resiliência, né, e verdade, né? E lutar por aquilo que realmente é verdade. Eu pensando durante essa semana sobre as coisas que eu ia falar, eu acabei escrevendo uma poesia, né? Se você assiste esse vídeo pelo Instagram, você sabe que o meu Instagram é Edmar Poesia. Aí é meio difícil, talvez seja um pouco difícil de entender, né? Mas na época do Orkut, né, eu postava, eu escrevia algumas poesias, colocava no Orkut. E aí, quando o Orkut acabou, né, ficou o Facebook, aí o Instagram começou, e eu coloquei Edmar Poesia, porque a minha intenção era colocar algumas poesias, né, no Instagram, mas aí eu acabei percebendo que o foco era outro, que era mais uma questão visual do que uma questão, talvez, ali intelectual, né? Então acabei deixando essa ideia de lado. Mas eu achei interessante o nome, né? Achei autêntico também, achei que talvez ninguém colocasse o mesmo nome que eu coloquei, então acabei preservando o nome, né? Edmar Underline Poesia. E aí, nesse pensamento que eu tive essa semana sobre o que eu ia falar, eu acabei escrevendo uma poesia. A poesia fala sobre a busca da verdade, né? Eu vou botar na descrição, né, essa poesia. É uma poesia bastante importante, assim, acho que espero que vocês leiam. Eu escrevi ela pensando, né, o que eu poderia, que conselho eu poderia dar para vocês para controlar um pouco essa qualidade geminiana do ano, né? Essa, essa capacidade de Gêmeos de pegar a informação, né, e repassar e de distribuir e tal. Essa qualidade é excelente, né? Quando é uma informação verdadeira. Quando é uma informação errada, aí tá errado, né? E o que fala o signo oposto de Gêmeos? O que equilibraria essa, essa tendência geminiana, né, de passar a informação sem checar? Então, é a qualidade de Sagitário de ser o buscador da verdade, né? Então, eu fiz uma poesia pensando nisso. Então, se vocês tiverem curiosidade, se me desse
essa credibilidade, ler a poesia que está na descrição, eu vou ficar muito contente, né? E também vai servir para vocês aí no sentido de reflexão, no sentido de realmente tentar equilibrar esses dois pratos aí, né? Gêmeos e Sagitário. Tá legal? Então é isso. Só queria deixar um abraço para vocês, desejar um feliz ano novo astrológico, né? E se você quiser fazer uma pastoral comigo, manda uma mensagem. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, dá um dislike, mas deixa um comentário, fala que eu preciso mudar. Desculpe mais uma vez pelo vídeo muito longo, pelos assuntos aleatórios, mas é o meu jeito, eu acho que é a melhor forma que eu posso contribuir, né, para a vida de vocês, para a reflexão de vocês, tá? Então, um abraço, tchau.